computadores desses dois homens as provas de um crime. Imagina, né? Aí depois do tempo deleta. São fotos e vídeos com pornografia infantil. Você acha normal baixar esse tipo de vídeo? Correto, né? Crianças e adolescentes sempre foram alvos de pedofilia, que acompanha o homem desde os primórdios da humanidade. Esse comportamento era visto como uma atitude normal e tolerável no passado. Relatos históricos em diferentes culturas cultuam com desenvolvimento de atos pederastas, aceitos pela sociedade. Na Grécia Antiga, por exemplo, era comum que homens mais velhos tivessem desejos por rapazes novos. Formalmente honroso naquela época, para um jovem ser iniciado sexualmente por um homem mais velho, era sinal de poder. Hoje os agentes mudaram, e a cultura também, mas a existência da pedofilia atravessa as décadas trazendo novas condições e novos meios que evoluem de acordo com o público. O que é a pedofilia? O que caracteriza a pedofilia? Basicamente, a pedofilia ela é uma parafilia que se caracteriza por um desejo de um adulto por uma criança. Em geral, a diferença de idade vai ter entre 5 e 6 anos no mínimo. Então, um adulto de 18 anos, menos 6 anos, vai querer uma criança de mais ou menos 12 anos. E é importante frisar que só vai ser considerado um pedófilo se esse adulto não conseguir ter nenhum tipo de atração por uma pessoa distinta de uma criança. Então, nas nossas investigações, nós temos a oportunidade de encontrar pessoas que sentem interesse por crianças, mas não é um interesse focado, não é um interesse exclusivo em crianças. E isso, a princípio, não seria pedofilia. Qual o perfil dessa criança que é abusada? Nós salientamos que existe infelizmente não existe um perfil, né? Seria muito mais fácil para a polícia, para toda a sociedade, nós nos prevenirmos se existisse esse perfil. O que a gente observa é que existe um perfil de família daquela criança, né? Onde a criança ou adolescente, ele é tratado de uma forma um pouco negligente no que tange à segurança dele. É importante a gente lembrar que a quem cabe a proteção, em primeiro lugar, daquela criança ou adolescente são os responsáveis, os pais, e não a criança. Então, quando nós trazemos isso para o campo digital, cibernético, isso ganha proporções até muito maiores, né? A internet, ela veio, ela cresceu de uma forma absurda, mas nós não tivemos uma educação digital ali ao lado, para saber qual meio que nós vamos utilizar, como que nós vamos fazer isso. Então, a questão do termo pedofilia, esse na verdade é um diagnóstico clínico, né? É um termo que é usado mesmo quanto a questões de saúde, é uma questão de saúde mental, enfim. Aqui na delegacia a gente não trabalha com esse conceito de pedofilia. Porque para você dizer que um indivíduo é pedófilo ou ele não é pedófilo, esse indivíduo ele tem que ter passado por uma avaliação clínica com um psiquiatra, enfim, fazendo testes e exames que são específicos para esse diagnóstico desse transtorno, que é considerado uma parafilia, um transtorno sexual, enfim. E aí que diz respeito ao quê? A atração, o desejo do indivíduo, ele é voltado para crianças, né? Para pessoas com aquelas características físicas, enfim. E aqui na delegacia, o que nos interessa são condutas criminosas, são ações criminosas, que não necessariamente um pedófilo vai ter. Porque um pedófilo, ele tem o quê? Essa atração, ele sente esse desejo. Enquanto esse desejo dele estiver no campo da fantasia, da imaginação dele, ele não colocar isso em prática de alguma forma, então isso não é crime. Porque a lei não pune o que está no campo da fantasia das pessoas, né? Senão era bem complicado, né?
Então, a lei só pune o que é uma ação mesmo. Então, se esse indivíduo, se ele não consumir pornografia infantil, por exemplo, na internet, se ele nunca tocar uma criança, nunca assediar uma criança de alguma forma, não tem crime. Então, pedofilia não é crime. O que é crime é você ser um ofensor sexual, um agressor sexual, que é o que você ter, né, condutas de violência sexual contra criança e adolescente de alguma forma e que estejam previstas na lei. A mudança na atuação dos agressores sexuais é a partir do momento que a internet chegou na sociedade, né? Que se alastrou muito a partir da década de 90. E aí esses agressores sexuais eles descobriram um novo campo para poder atuar. A bem da verdade é que a forma como um agressor sexual atua na internet é bem parecida com a forma que ele atua no mundo real. Né? O agressor sexual, tanto no mundo real quanto no virtual, ele busca o quê? Ele busca a confiança da criança, né? E ele busca também crianças desassistidas, ou seja, crianças que não têm a supervisão de um adulto orientando. Então, da mesma maneira que um agressor sexual ele pode abusar de uma criança conhecida, de uma familiar, aquela que não tem ninguém olhando por ela, ele também pode agir isso no mundo virtual ao perceber que existe uma criança que tenha um perfil em alguma rede social e que essa criança pode conversar com ele altas horas da madrugada, o que não é muito comum, e aos poucos ele vai perceber que essa criança é desassistida, né? E a partir desse momento ele vai começar as suas investidas. Normalmente, no mundo real, a grande maioria dos casos são agressores sexuais conhecidos da criança. Já quando é no mundo virtual, a gente percebe a presença de alguns desconhecidos. Aí começa a ser um pouco maior essa ação de desconhecidos. Normalmente, eles saem procurando as vítimas aleatoriamente nas redes sociais, né? Normalmente crianças e adolescentes menores de idade. Bom a gente diferenciar, nem todo pedófilo é um abusador e nem todo abusador é um pedófilo. Primeiro precisamos diferenciar os crimes que são praticados, previstos no Código Penal, de estupro contra vulnerável, dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são crimes independentes e que podem acontecer, inclusive, simultaneamente. No estupro de vulnerável, nós estamos punindo alguém que mantém relações sexuais ou tem contato com forçado inclusive pela idade, porque quem é menor de 14 anos sempre se presume forçado esse contato, para satisfação da libido, da vontade sexual. Este é o crime de estupro. Mas lá no ECA nós vamos ter punições por fatos que também são muito frequentes, que envolvem daí a colheita, o armazenamento, a divulgação de material pornográfico com crianças e adolescentes. Então, quem mantém a relação sexual com a criança vai ser punido pelo Código Penal e terá a punição considerando a consumação como o momento da prática do crime. Se o momento da prática do crime foi relação sexual, será no momento da relação sexual. Se foi por apalpar partes íntimas de uma criança, será no momento do toque. Se é por, enfim, obrigar a criança a presenciá-lo se masturbando, será neste momento. Este é o crime de estupro. Já nos crimes do Estatuto da Criança, nós vamos ter daí outras figuras, como eu comentei, de, por exemplo, produzir uma cena de sexo com criança. A pessoa pode não estar praticando a relação sexual, mas está filmando, está produzindo. Vai ter a prática do crime nesse momento em que está fazendo produção da cena de sexo com a criança. Vai ter outro crime lá, por exemplo, de divulgar, divulgar esse material, seja filme, seja fotos. Na hora que a pessoa publica, tem a consumação. Na hora que a pessoa divulga, tem a consumação. Isso pode acontecer até em reiterados momentos, o que é bastante comum. A pessoa raramente vai mandar as fotos pornográficas para uma pessoa só ou num momento só. Em cada envio, ela vai estar praticando novamente a divulgação de fotos pornográficas de crianças e adolescentes e praticando um crime. Então, a consumação vai depender do crime e os crimes podem acontecer
simultaneamente, cumulativamente. A responsabilidade também, ela passa por isso, por nós fazermos esse filtro do que merece ou não ser compartilhado. Então, existe um tipo penal específico no Estatuto da Criança e Adolescente para aquela pessoa que nem é pedófila, nem é abusadora, mas de uma forma, vamos dizer assim, irresponsável, recebe, por exemplo, um vídeo desse e simplesmente transmite num grupo, acha isso tudo muito engraçado, muito bacana, né? Então, você pode também ser alcançado e praticar um delito com isso. O artigo 241 diz o seguinte: é crime adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena é de 1 a 4 anos de cadeia. A Central contra a Pedofilia vasculha sites de compartilhamento, onde acontece a troca direta de arquivos entre os usuários. Funciona assim: em qualquer ponto do mundo, uma pessoa que procura um determinado arquivo faz uma busca por meio desses sites e consegue baixar diretamente do computador de quem já tem o vídeo ou a imagem que ela procura. Criança se dá por tratados internacionais. Temos vários tratados de proteção às crianças. Então, quando for um crime transnacional, vai para a Justiça Federal. Se é um crime interno de divulgação, de guarda de material interno dentro do Brasil, fica na Justiça Estadual. Se o crime é transnacional e com a internet isso é bastante frequente, vai para a Justiça Federal, que na maioria das vezes até é mais bem aparelhada. A Polícia Federal tem mais condições técnicas do que a maioria das polícias civis dos estados em descobrir a autoria, inclusive porque muitas dessas divulgações são feitas pela subweb, são por materiais criptografados de acesso muito dificultoso e precisa ter conhecimento para descobrir esse material e ver quem pôs lá. Por isso até é bastante comum ir para a Justiça Federal e é bastante comum que se encontrem grupos internacionais de divulgação. É muito frequente chegar no Brasil, nós descobrirmos grupos criminosos de pedofilia no Brasil por comunicados de outros departamentos de polícia de outros países, porque a internet permite a facilidade dessa troca de imagens, de vídeos. É muito fácil essa divulgação. Não se pode negar o quanto o uso da tecnologia de informação, principalmente no que tange à internet, tem contribuído muito para a acessibilidade de informações e o consequente desenvolvimento cultural da sociedade. Porém, atrelada a tal evolução, surge o uso indevido e os ilícitos ocorridos no meio cibernético tornaram-se mais comuns, como é o caso da pedofilia em ambiente virtual. Como pai, falo por mim. Eu tenho uma filha de 6 anos. Deus me livre acontecer algo com ela. O meu tratamento psicológico é mandar esse cara para o inferno. Olha, existe, já é um crime isso aí. Né? Eu tenho que agravar a pena o máximo possível, para realmente inibir a pessoas a cometer esse tipo de crime. Obviamente, né, que a ação em si é muito mais grave que a digital. Você tem que agravar a pena. Né? Eu tenho aqui várias propostas para agravar a pena. E mais do que agravar a pena, você tem que praticamente acabar com a figura da progressão de pena. Eu vou na legislação americana. Lá a pessoa tem estado, por exemplo, existe a lei dos 3 crimes. Você furtou uma bicicleta, furtou um relógio e furtou um carro. Você começa com 25 anos de cadeia sem progressão. Inclusive o presidente desse estabelecimento prisional pode aumentar a pena dele. Ou seja, lá dentro, o direito que ele tem é de não ter direito. Ele tem que se comportar e seguir a regra. Afinal de contas, ele foi para lá porque quis. Nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Agora, lamentavelmente no Brasil, entre outras, existe a política do desencarceramento. Temos um direito comparado, inclusive exemplos até de castração química, de pedófilos que se tratam e dizem que não conseguem se controlar. E daí a chance de reiteração é muito grande. Tem lugares que, inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns estados em que o pedófilo é identificado como pedófilo. A comunidade sabe a hora que mudou para seu bairro um pedófilo, que é algo até infamante de desonra, mas entenderam que era uma proteção à sociedade. Então, nesses casos de reincidência é possível prender,
ou se o juiz mostrar que o fato é grave. E normalmente, por envolver crianças, por envolver adolescentes, já cheguei a ver casos de crianças de menos de 3 anos abusadas fisicamente com relação sexual, que chegou a destruir a criança, precisou ser internada e com cirurgias. Então, esses fatos, mesmo não sendo com tão tenra idade, são facilmente caracterizáveis como fatos graves, concretamente graves, e vão permitir a prisão, sim. Então, é possível a prisão, e eu diria até que na maioria dos casos de pedofilia, se o juiz entender necessário, é possível a motivação para prender, porque é fácil caracterizar a situação como um fato, um crime socialmente grave. A princípio é a prevenção, né? É que eu te falei, as coisas acontecem dentro de casa e não é denunciado. Então acho que a partir do momento que a comunidade tenha conscientização, o que é pedofilia, né? E como fazer para denunciar, que muitas pessoas não sabem como denunciar. Você tem que ligar no Disque 100, você tem que procurar um conselho tutelar, tem que procurar uma delegacia mais próxima para fazer a denúncia. Pedofilia, pedófilo, ele é enquadrado no sexual offender, ele é registrado nacionalmente aqui nos Estados Unidos, e quando o pedófilo ele é condenado, ele fica na lista para o resto da vida como abuso sexual, né? Ele não sai da lista. Temos um sistema, que é esse daqui, em que nós moradores podemos colocar no sistema 5 km, 10 km, 15 km, de acordo com a tua conveniência, para você saber onde estão os pedófilos localizados perto da sua residência. Não só aparece a fotografia do pedófilo, mas do seu endereço, da sua localidade, da sua condenação, etc e tal. Então ele fica registrado. Para onde ele for, por lei, ele é obrigado a informar. Crime seríssimo. É um crime que aqui nos Estados Unidos nós consideramos esse tipo de pessoa não tem cura. Então por isso que toda essa pressão e supervisão em cima desse tipo de pessoa, desse tipo de crime. Então é isso aí. Eu informei a vocês para que nós, brasileiros, possamos reivindicar os nossos deputados, nossos senadores, que passam leis mais severas, que nós possamos estar supervisionando, estar combatendo esse tipo de crime, porque é um crime muito sério, né? Nossas crianças não têm culpa e nós temos que evitar a todo custo que as nossas crianças sejam abusadas por esses tipos de pessoas. O que acontece muito hoje em dia, às vezes, é de deixar o filho no quarto trancado. Com isso, é mais de um acompanhamento do pai, porque evitar não vai ter como, né? Mas acompanhamento mesmo dos pais a respeito disso. A internet ajuda, né, bastante a gente a ter acesso à informação e tudo mais, mas também contribui, porque crianças que o pai não monitora, fica na internet o dia inteiro. São acesso fácil, que às vezes uma criança de 5 anos já tem acesso ao celular, à internet, à tablet. Acesso à internet, o acesso das crianças, quanto mais recentes, crianças bem pequenas estão tendo esse fácil acesso à internet. Às vezes por incentivo dos pais, outras vezes por descuido dos mesmos, né? Tanto aqueles que têm o dever de proteger, né? E muitas das vezes está sendo omisso. Pedofilia é crime. Denuncie.